estrutura para a equipe de futebol, tanto do profissional como da base também, eles vão treinar aqui. A diretoria vai inscrever 27 jogadores para começar o estadual e deve esperar um pouco mais para preencher a última vaga. Porque tem alguns jogadores que veio de outros países, né? Esses jogadores a gente não pôde inscrever para a primeira rodada. Então esses jogadores talvez estejam aptos para a segunda rodada. E nós temos também mais uma vaga aberta na equipe, né? Nós temos 27 jogadores e a gente tem mais um para contratar. O 15 fez 4 jogos treinos de preparação para o estadual e teve bom desempenho nos testes, 3 vitórias e 1 empate. Em todos eles, uma escalação diferente e nenhuma pista de quem serão os 11 titulares da estreia. Você fica ali naquela ansiedade ali de quem vai jogar, quem não vai jogar, mas o importante é que está todo mundo se doando ao máximo ali, cada um buscando seu espaço e em breve o time já vai ser definido porque o jogo já é sábado agora. O comandante também não confirma o esquema tático, mas pela movimentação dos jogos treinos, ele pode adotar um 4-1-2-3, algo pouco visto nos times brasileiros. Uma inovação, né? Porque o pessoal às vezes comenta, mas pela primeira vez ele vai ser técnico. Sim, pela primeira vez ele vai ser técnico, né? Mas tem muita experiência, jogou tempo na Europa, jogou mais de 10 anos na Europa, então tem uma bela bagagem. O próprio tipo de treinamento dele é diferenciado, né? Como usa o treinamento europeu. Ano passado, o Inhoquim conseguiu o principal objetivo, que era se manter na Série A1. O zagueiro Leonardo Luiz disputou o Paulistão pelo 15 em 2014 e voltou ao Alvinegro, agora com um objetivo um pouco maior. Um grupo que quer chegar não tem que entrar no campeonato só pensando em se manter. Nós estamos brigando também, nós vamos brigar dentro de campo, jogo a jogo, para conseguirmos primeiro os resultados e, consequentemente, as vitórias vindo, a conquista para a Série D, a classificação para a semifinal. A equipe estreia no Paulistão logo num clássico regional contra o Mojimirim, no sábado, às 9 da noite, no Barão de Serra Negra. Bom, vamos lá, CH, sua expectativa com relação à apresentação do 15. Claro, é evidente que o primeiro objetivo é a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas se de repente, né, tiver condição de fazer uma boa campanha, até dar uma beliscada para conseguir a classificação para a etapa seguinte. É um grupo de 5, se classificam 2. Está tudo muito equiparado, né? Boa tarde a todos. Não dá antes da bola começar a rolar para dizer se fora os 4 grandes, fora Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, o restante, com todo respeito, enquanto a bola não rolar, não dá para a gente ter um juízo correto de questionamento, de fazer uma análise profunda quem está à frente de quem. Eu quero aproveitar esse espaço que você falou do 15, acho que ele está numa condição muito igual a praticamente todos os participantes, e elogiar essa iniciativa. Não se está falando com o Lucas aqui agora, não se faz mais futebol sem infraestrutura. Tem que ter campo para treinar, tem que ter departamento médico estruturado, departamento físico, fisiológico. É assim que se faz um futebol moderno, estruturado e com condição de dar outros saltos. Parabéns ao 15. Assim se faz futebol. Lucas Andrini está aqui conosco, é um homem forte do futebol do Guarani. O Bugre estreia nesse final de semana, sábado, às 5 da tarde, no Estádio Brinco de Ouro, enfrentando a equipe do Monte Azul. É a largada do Bugre na Série A2 e ele é o grande, o Guarani é o grande dessa Série A2, entra inclusive com a obrigação de subir. Essa obrigação de subir, esse peso pode mexer no emocional e pode ser ruim ou não para o Guarani, hein, Lucas? Um abraço, prazer tê-lo conosco. Um abraço, boa tarde a todos. Esse emocional, realmente, quem vem para o Guarani, vem para uma entidade desse tamanho, desse porte, tem que estar preparado, né? Então, a gente está preparando muito bem todos os nossos jogadores e, com certeza, não vamos ter problema quanto à questão dessa pressão, mas, com certeza, estamos completamente prontos. O Guarani contratou quantos jogadores para a disputa da Série A2, Lucas? Nós ficamos remanescentes com Carpini, Fumagalli e Pegorari, e vindo da base João Vitor e Watson, né? O restante são todos contratados. Mineiro também. Mineiro. O Mineiro subiu, isso, bem lembrado. E o Guilherme também, subiu também. Guilherme também. Então, com certeza, foram contratados aproximadamente 22, 23 atletas. É um total de 28, 3 são goleiros e 25 jogadores de linha. Então o Guarani larga na competição com 23 jogadores e, no caso, poderá inscrever mais 2, né?
Isso, são 28 contando os 3 goleiros, né? Então hoje nós temos no elenco 23 atletas. Hoje nós temos 23 atletas. Não esgotou a cota, então? Não, mesmo porque nós seguramos algumas inscrições para justamente ter esse ato para qualquer mudança que possa ser feita. Lucas, o atual homem forte do futebol do Palmeiras é o cara que montou os 2 últimos times do Cruzeiro. É o Matos. Alexandre Matos. O cara que tem um leque de opções, de conhecimento, de relacionamento do futebol impressionante. Hoje o homem que trabalha no futebol, ele precisa ter um portfólio muito grande, ele precisa ter uma lista telefônica, uma agenda gigantesca para usar, principalmente da criatividade, de buscar um jogador onde ninguém sabe que ele está, com a característica que ele precisa. Você, como cara do futebol, como é que você faz isso? Você tem olheiros espalhados pelo Brasil, você tem contatos, como é que funciona o seu portfólio para, olha, preciso de um centroavante alto que tenha o rosto parecido com o do Pateta. Como é que você faz, Andrino? Primeiramente, eu procuro assistir o maior número de jogos possíveis. Sim. Isso é o primeiro ponto. O segundo são os contatos, os relacionamentos que você cria no futebol. Por exemplo, eu tenho quem olha para mim desde o Campeonato Tocantinense até o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Então, eu tenho pessoas que durante um ano, eu investi um pouco nessa situação, nessa questão de viajar muito o Brasil, de criar o relacionamento e de conquistar parceiros no futebol que me dessem esses números e esses acompanhamentos que talvez eu pessoalmente não poderia dar. Essas pessoas pagas por você ou são parceiros? Pagas. Você paga, são olheiros. Hoje profissionais contratados. Isso, hoje não pago mais, mas durante um ano todo eu paguei, criei um portfólio de aproximadamente quase 1000 atletas. Você tem uma empresa, essas pessoas estão locadas na sua empresa? Isso. Como chama a sua empresa? Eleven. Porque não tem jeito de fazer de outra maneira. Porque o dirigente do futebol, que não tem o profissionalismo do Lucas, e não é porque você está aqui, não. Sim. Eu acho que o futebol caminha disso. Isso não é elogio, é constatação. Não dá para fazer o futebol de outra maneira. O dirigente de futebol, esses curiosos que estão espalhados, 90% são assim. Eles não têm nenhuma criatividade. Mais ou menos assim. O Corinthians quer contratar o Luiz Fabiano, por exemplo. Aí o Santos, para atrapalhar o Corinthians, também vai atrás do Luiz Fabiano. E nem sempre ele precisa do Luiz Fabiano. Então, por que o Matos fez sucesso nos 2 últimos anos? Pega o elenco, se tem grandes estrelas. O Everton Ribeiro, quando chegou no Cruzeiro, ninguém queria. Ricardo Goulart, eram todos os jogadores. O lateral direito que saiu agora, como é que é o nome? Que foi pro esteiro? O Mike, não é? O próprio Borges. Então, o futebol tem que fazer isso. Tem que fazer relacionamento, contato e usar de criatividade. Vamos lá, Vinícius, a sua pergunta ao Lucas Andrino, nosso convidado de hoje. Bom, Lucas, 2 em 1. Queria que você falasse a respeito das atividades que o Guarani fez para essa temporada. Ganhou apenas um jogo treino, se isso te preocupa. E queria que você também falasse sobre o João Gabriel, um jogador que a gente percebeu ali, pelo menos no tempo que eu fiquei ali no Brinco de Ouro, que vocês depositavam uma esperança muito grande de que ele conseguisse resolver as suas pendências judiciais para que fosse mais um dos nomes aí da criação do Guarani. Primeiramente, quanto à questão do jogo treino e as derrotas que ocorreram, não nos preocupa ao ponto de abalar alguma coisa desse tipo. O Marcelo Veiga conseguiu captar todos os erros que tiveram nesses jogos treinos e se nós voltarmos nos jogos, em quase todos os segundos tempos, nós jogamos com todos os atletas da base. Porque nós temos que olhar o produto que o Guarani tem hoje, né? Entender o que nós herdamos da gestão passada. Então, os jogos treinos serviram para isso, para o Marcelo olhar e entender aquilo que vai ser possível utilizar no campeonato, que não pode escapar o acesso. Então, é muito importante você olhar. Muitos outros times que jogaram contra nós não fizeram o número de substituição que nós fizemos. Mas é um método de trabalho do Marcelo que nós temos que respeitar. Ô Lucas, muitas perguntas sobre o estádio Brinco de Ouro. O Guarani volta a utilizar a sua casa. O ano passado jogou apenas 2 jogos no estádio Brinco de Ouro e este ano terá a oportunidade, a possibilidade de mandar todos os jogos do Campeonato Paulista da Série A2 e também a Série C do Campeonato Brasileiro.
Mas acontece que o tobogã está interditado pelo Corpo de Bombeiros, abaixo do tobogã também, e o Guarani colocou à disposição do torcedor bugrino 8.000 ingressos. Então, o que o torcedor está querendo saber, ligou aqui o Luiz Eduardo, que é do Jardim Pacaembu, quais são as dependências do estádio que estarão disponibilizadas para o torcedor comparecer no sábado? O único local do estádio que não está realmente apto para o torcedor assistir os jogos é o tobogã, e embaixo do tobogã os demais locais estão completamente liberados. O Conselho de Administração do Guarani vem trabalhando de forma intensa para conseguir liberar a parte de baixo do tobogã. Isso pode acontecer no segundo ou no terceiro jogo, com certeza isso deve ocorrer. E nós vamos criar um espaço maior. Voltando um pouquinho na pergunta do nosso amigo Vinícius, quanto à questão do João Gabriel, era um atleta que realmente eu acompanhei o ano passado, na própria Matonense, que hoje é adversário nosso, e ele tinha um litígio judicial com investidores, com o Botafogo do Rio, e nós preferimos não participar desse litígio, até mesmo por uma questão ética, né? Então, deixamos ele livre para ele poder buscar os meios jurídicos, que era a liberação dele, que é a liminar que ele queria, porque ele queria atuar pelo Guarani, deixou claro, mas o tempo que ele necessitou foi muito, muito grande e nós não tínhamos mais como segurar. E por isso abrimos mão do jogador. Bom, o Guarani tem ainda 2 vagas, né, para inscrever. Pode ser que ainda venha, caso ele resolva o problema jurídico dele, pode ser que ele venha ainda para disputar a Série 2? Não. Esse atleta ele já está completamente descartado. Desistiu. Inclusive, acho que ele já incorporou o elenco da Matonense. Acessórios Três Vias, tudo em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Serviços de personalização, pintura, instalação, tapeçaria, manutenção, atualização de GPS. Acessórios Três Vias tem posto credenciado para rolo teste em metro. Tem conserto e manutenção de cronotacógrafos e ensaio credenciado e certificado. Profissionais especializados e capacitados para um atendimento diferenciado do seu veículo. Tudo pelos melhores preços de Campinas e toda a região. Acesse o site acessoriostrêsvias.com.br e saiba mais. Ligue 19, que é o código de área, 3782 6060. Está na tela. Acessórios Três Vias, Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas, e tem um novo acesso pelo quilômetro 107 da rodovia Anhanguera, sentido interior capital. Olha, um rápido intervalo e voltamos já. Daqui a pouco o Neto Locke, o Boca Larga, vai entrar aí na sua televisão. Até já.